Colossenses capítulo 2, versículo 16, e diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O que Paulo quis dizer com isso? O bombeiro trabalha com escala. A escala dele cai no sábado. Ok. Como que ele procede? A pessoa adventista foi à igreja, voltou para arrumar o almoço. Acabou o gás. E aí? Ela falou no caso do zoológico. Mesmo a entrada sendo gratuita, tem pessoas trabalhando lá dentro para manter o zoológico aberto, né? Isso é verdade. Agora, se você não for lá, eles não vão trabalhar? Bom, mas aí vai da consciência da gente. Vanessa? Pastor, e continuando nessa parte do sábado. Por exemplo, se eu vou ao culto pela manhã e na parte da tarde, algum familiar, né, eu sou casada, tenho 3 filhos, algum familiar, por exemplo, tem um aniversário. É correto? Eu posso ir nesse aniversário? Ou por eu ter ido ao culto pela manhã, eu tenho que guardar o restante do dia? Eu não consigo entender essa parte. Você consegue me explicar? Observar o sábado é ver o que está escrito na lei. Vamos ver o que está escrito no mandamento? Êxodo capítulo 20. Dê uma olhadinha em Êxodo capítulo 20, vamos ler dos versos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. O que nos orienta o mandamento da lei de Deus? Aqui em Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos. Esse é o tema do capítulo, certo? No verso 8, você tem o início do 4º mandamento, que diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o sábado é um dia de cessação de trabalho. Nenhuma obra fará, nem tu, nem teu filho, nem o teu animal. Então, pense principalmente numa sociedade agrícola, né? E pecuarista que era o povo de Israel. Nem os animais eram permitidos trabalharem no sábado. Todos paravam. Agora, o que acontece com o sábado? Vamos supor que eu sou um mecânico de oficina, ou eu sou um pintor de residências. Eu tenho 6 dias para trabalhar. No sábado, eu não vou trabalhar. Agora, esse dia em que eu não trabalho, ele deve ser dedicado a quê? A algumas coisas. Deus criou o sábado com um propósito. Primeiro, ele é um descanso. Ele é um descanso físico e um descanso espiritual. Então, eu me abstenho do trabalho para descansar fisicamente, mas também espiritualmente. Porque são horas próprias para adorar a Deus. Então, eu tiro parte do sábado para estar na igreja. O sábado também foi criado pensando na família. Então, o sábado é um dia especial de se dar atenção à família. Porque, veja, tanto o sábado quanto a família são bênçãos dadas por Deus antes do pecado. E se você prestar atenção no que ensina o Gênesis, é isso que a gente aprende. Existem apenas 2 instituições nesse mundo que são anteriores ao pecado e permanecem até hoje. É a família e o sábado. Deus deu isso para o homem antes da origem do pecado. E eles permanecem até hoje. Então, sábado é dia de se estar em família. Agora, nós adventistas que respeitamos o sábado, evitamos casamento no sábado, evitamos aniversário no sábado. Mas, pastor, o casamento não é bíblico? Claro que é. Só que os preparativos para o casamento ou para um aniversário demandam muito trabalho, como compra de materiais, como arrumação de salão, preparação de alimentos, tudo que envolve é muito trabalhoso. Então, a gente se abstém de fazer isso no sábado ou mesmo no sábado à noite, porque tudo vai ter que ser feito no dia de sábado como preparo. Então, qualquer coisa que envolva trabalhos assim, a gente deve evitar, certo? Agora, existe um texto em Isaías, vamos lá, e eu respondendo ainda a sua pergunta, lá no finalzinho do profeta Isaías, capítulo 66, dê uma olhadinha, que ele vai trazer mais luz ainda sobre esse tema. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O
profeta Isaías está dizendo que quando o povo de Israel chegasse lá na nova terra, lá em Canaã, todo sábado eles iam adorar a Deus. Essa profecia tem uma aplicação dupla. Mesmo na eternidade, o sábado continuará a ser santificado. E nós continuaremos nesse dia reservando para adoração ao Senhor. Então, o sábado é um dia de você não pensar nos teus interesses, mas na tua família, pensar em estar na igreja e abster-se do trabalho. Agora, existem algumas emergências que você não tem problema com isso. Por exemplo, você tem filhos, né? Eu sei que você tem 3 filhos. E então, num sábado, de repente, um deles começa a passar muito mal. E você tem a necessidade de comprar um medicamento orientado pelo médico. São horas do sábado. Não tem nenhum problema você ir lá e comprar. Por quê? Porque esse não é o seu hábito. Você está indo lá comprar porque surgiu uma emergência. Eu preciso ajudar meu filho. Isso é muito diferente de você ter 6 dias para comprar o seu arroz e o feijão e você não vai até a sexta-feira e no sábado você vai para o supermercado comprar o arroz e o feijão que você teve 6 dias para comprar. Aí já não é correto. É por isso que no sábado a gente se abstém de comércio, da compra e da venda. E isso está exemplificado na Bíblia. Lá no livro de Esdras, você vai perceber que eles fechavam as portas de Jerusalém quando o pôr do sol se aproximava, para que no sábado não houvesse comércio dentro da cidade. Ok? Igor? Pastor, como funciona o guardar o sábado para um médico, um policial, um bombeiro? Por exemplo, policial, bombeiro trabalha com escala. A escala dele cai no sábado. Ok. Como que ele procede? Igor, dos hospitais adventistas, por exemplo. A Igreja Adventista tem uma rede mundial de hospitais. O que acontece no sábado? Nós não fazemos nenhuma cirurgia eletiva. Se a pessoa pode ser operada em outro dia, ela não vai ser operada no sábado. Agora, há ali médicos de plantão para atender as emergências. Esses médicos de plantão trabalham por escala. Agora, qual a orientação que a igreja dá? Você só está aqui porque você está aqui para salvar vidas. Por isso, o seu trabalho é justificado. Agora, você deve fazer esse trabalho no sábado de salvar vidas como um voluntário. Ou seja, o dinheiro que você receber por esse dia de trabalho, você deve revertê-lo para alguma obra social. Porque se você usar o dinheiro do sábado como um salário teu, você também está trabalhando. Você está ganhando para salvar as vidas. Então a gente orienta ele a fazer o trabalho, não deixar a pessoa morrer, mas não usar o dinheiro para ser assalariado nesse dia. Essa é a orientação. Maria Cida? Pastor, igual você comentou, né? No caso, eu não posso ir no comércio se eu tenho 6 dias para comprar o arroz, o feijão. Tá, entendi. Agora, no caso, a pessoa adventista foi à igreja, voltou para arrumar o almoço, acabou o gás. E aí? Eu fico sem Eu acho almoço? que você tem algumas alternativas, né? Isso já aconteceu comigo. E eu tenho ali um vizinho que é adventista, eu fui lá, escuta, você deixa eu terminar de preparar aqui, esquentar uma comida aqui. Até porque os adventistas têm um hábito, a gente não cozinha no sábado. A gente prepara tudo na sexta-feira. Então, já estava tudo preparado, Isso, mas eu ia aquecer. Exatamente. Aí Ou onde se assar. busca o vizinho para nos ajudar. Então, há uma alternativa. Eu não preciso ir comprar o gás para aquecer um alimento. Eu posso pedir uma vizinha para usar o fogão dela por um Mas instante. e se você mora num local que você não tem amizade com o vizinho? Porque hoje em dia, a vida da gente é muito corrida, às vezes a gente não tem amizade com o vizinho. Isso pode acontecer. O correto não seria você comprar o gás para uma situação como essa. E eu não tenho nenhum problema em comer um dia uma comida fria sem aquecer. Bom, eu pelo menos não teria esse problema. Jaqueline? Pastor, o sábado também é um dia com a família, certo? Claro. Então, eu posso ir, por exemplo, no zoológico, passear com minha família, algo assim? Eu acho que é uma excelente atividade. Nós também deveríamos aproveitar o sábado para estar em meio à natureza, porque a natureza é um livro de Deus, ela ensina sobre Deus. Nós somos aconselhados a estar com a família e estarmos em meio à natureza. Então, você tem ambientes que são muito próprios para o dia de sábado. Igor? Sim, desculpa. Mas, por exemplo, o zoológico paga a entrada. Poderia ser ou seria melhor ir num lugar Nem todos pagam. que não paga? Existem vários zoológicos que não se cobra a entrada. Eu deveria optar por esses. Exatamente. Igor? Sim, pastor. Ouvi falar várias vezes de igrejas que dizem: quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu o Antigo Testamento. Então o sábado estava no Antigo Testamento. E foi abolido junto.
Uma coisa que eu aprendi nos estudos bíblicos que nós tivemos é que foi abolido o sábado, beleza, a igreja diz aboliu o sábado, aboliu as leis, mas por que eles cobram o dízimo, que continua no Antigo Testamento? Essa é uma boa pergunta, né? Muitas igrejas que ensinam que o Antigo Testamento não tem mais valor, correm para Malaquias para ensinar sobre o dízimo. Exato. Deveria liberar o dízimo também, né? Com certeza. Se foi abolido, não cobra dízimo também. Bom, nós vamos mostrar para vocês aqui de que você encontra os 10 mandamentos no Novo Testamento, inclusive o sábado. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Bibiana? Situações relacionadas à diversão, por exemplo, brincadeiras, jogos, esse tipo de coisa é ideal no sábado? Ou... Não é o ideal. A profecia nos orienta o seguinte: não cuide dos teus próprios interesses no meu santo dia, diz o Senhor. Essa é a orientação. Então, eu deveria reservar o sábado, como foi mencionado, para adoração a Deus, para estar em família, para estarmos na natureza e para benefício ao próximo. Ela falou no caso do zoológico. Mesmo a entrada sendo gratuita, tem pessoas trabalhando lá dentro para manter o zoológico aberto, né? Isso é verdade. Agora, se você não for lá, eles não vão trabalhar? Bom, mas aí vai da consciência da gente, não? Aí que está. Então, são duas coisas diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou para a igreja e eu vou para o ponto de ônibus, pegar um ônibus para ir para a igreja. Eu vou para a igreja. O ônibus passou, eu entrei, eu paguei minha passagem. Por que eu paguei? Porque eu estou indo para a igreja. Agora, se eu não for para o ponto, o ônibus vai deixar de passar? Não. Então, ele não está trabalhando por minha causa. Não é por minha causa. Ele está trabalhando. Mas o supermercado também não deixa de abrir, porque a gente não vai lá comprar. Sim, mas eu vou lá comprar por meu interesse, que eu poderia ter feito ao longo da semana. É diferente de você ir no supermercado fazer uma compra do que você estar pagando uma passagem para ir para a igreja adorar a Deus numa distância que você não poderia caminhar, ou talvez uma pessoa idosa. Eu vou dar um outro exemplo. Tem um taxista. Se eu não chamar o táxi, ele não vai vir até mim. Daí eu prefiro o ônibus. Por quê? Porque o taxista vai trabalhar para mim se eu chamar. Se eu não chamar, ele não vai trabalhar. Agora o ônibus não. Ele vai passar de qualquer jeito. Então ele não está ali por minha causa. Então não sou eu que estou fazendo o motorista trabalhar ou o cobrador trabalhar. Eles trabalham independente se eu estar no ponto ou não. E eu só estou pagando porque eu estou indo para uma igreja louvar a Deus. Então, você percebe como que há uma espiritualidade na lei? Então, nisso eu não estou quebrando o sábado, certo? Pastor, existem pessoas que guardam o sábado, mas não guardam da forma correta. Certo. E por causa de horários. Tem pessoas que, por exemplo, acordam no sábado, aí começam a guardar o sábado e guardam até a noite. E no pôr do sol da sexta, eles não guardam. E na lição da escola sabatina, ela vem atrás especificando os horários em que o sol vai se pôr. Que o sol se põe. Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente entender melhor. Ok. Para as pessoas em geral, o dia começa meia-noite, né? Meia-noite começa o dia. Mas se você for para o livro de Gênesis, você vai notar que no primeiro capítulo, quando Deus cria o mundo, a expressão que vai aparecer é houve tarde e manhã o primeiro dia, verso 5. Gênesis 1, 5. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Verso 8. Houve tarde e manhã o segundo dia. Verso 13. Houve tarde e manhã o terceiro dia. O que quer dizer houve tarde e manhã? Quando Deus criou o nosso planeta, primeiro vem a parte escura, depois a parte clara. Então o dia não começa à meia-noite, o dia começa-se ao pôr do sol, segundo a palavra de Deus. E se você for para o livro de Levítico, olha aí o terceiro livro da Bíblia. No capítulo 23, versículo 3, tem aí 6 dias trabalhareis, mais um 7º dia será o sábado, descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, mas não é esse o verso que eu quero. O verso que eu quero ele diz assim, de um sábado a outro celebrareis o vosso sábado, ou de um pôr do sol a outro celebrareis o vosso sábado. É o verso 32, 23, verso 32. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Algumas versões dizem de um pôr do sol a outro, aqui diz de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Biblicamente o dia começa-se ao pôr do sol, então nós respeitamos o mandamento do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. Isso quer dizer que na sexta à noite, comumente chamada, a gente não trabalha nem pratica comércio, e no sábado à noite já é permitido o trabalho e o comércio, que essa é a orientação da Bíblia, certo? Agora,
Um ataque à lei de Deus sofreria. E quem profetizou esse ataque foi Daniel. Vamos ver aqui 2 versos em Daniel. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel está falando de um poder que se levantaria, chamado em Daniel o chifre pequeno, e esse poder atuaria contra a lei de Deus. Em Daniel 8:12, o profeta escreveu: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, quem é esse chifre pequeno em Daniel 7 que atacaria a lei de Deus e deitaria por terra a verdade? É o mesmo poder de Apocalipse capítulo 13, versos 1 a 10. Esse poder é a igreja romana. E o que aconteceu? Ela mudou a lei de Deus. Aqui está um exemplo dos 10 mandamentos, no Novo Testamento. E aqui estão todos os mandamentos com os textos onde esses mandamentos aparecem. Os mandamentos estão em toda a Bíblia, não apenas no Antigo Testamento. Um outro detalhe, quando você compara a lei de Deus com o catecismo da Igreja Romana, você vai perceber que 3 mudanças foram feitas. Quais foram essas mudanças? Primeiro, se excluiu o 2º mandamento. No catecismo da Igreja Romana, não diz que não tem um mandamento 2º da lei que diz não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento não aparece. Lá tiraram o sábado e colocaram o domingo. O 3º mandamento do catecismo diz guardará ou guarda domingos e festas. E como se tirou o 2º, precisava de mais um para ter 10 novamente. Pegaram o 10º e dividiram em 2. Esta mudança ela é histórica. Ela aconteceu ao longo de séculos. E o que aconteceu? Infelizmente, a maioria das igrejas segue o catecismo e começou a ensinar também a santidade do domingo. Então, hoje, nas igrejas, se ensina que o domingo é o dia do Senhor. Em quase todas as igrejas, se reserva o domingo para adoração e lá se ensina que o dia do Senhor é o domingo e que o sábado foi abolido. Talvez eu esteja falando para alguém que vai todo domingo na igreja. E você deve ser uma pessoa sincera porque está na igreja, está buscando ao Senhor, buscando viver a religião bíblica. Então eu queria dar uma orientação para você. Quando te ensinarem que o domingo é o dia santo, peçam eles um texto da Bíblia para provar isso. Eles não terão para te dar. Mas nós estamos apresentando hoje vários textos que dizem que o sábado é o dia santo. Sabe por quê? Porque a profecia anteviu um ataque à lei de Deus. E hoje a lei de Deus está sendo atacada. E quando se ensina que o domingo é o dia do Senhor, em lugar do sábado, isso é um cumprimento profético de um ataque à lei de Deus. Mas os sinceros filhos de Deus não cederão a esta pressão. Não vão começar a guardar um outro dia, senão o sábado, que é o 7º dia da semana, dia santificado por Deus lá no Éden. E se vierem com a história para você de que o sábado foi dado para o judeu, você diga para ele assim, escuta, que judeu havia no jardim do Éden? O sábado foi dado para o homem antes do pecado. Não havia nenhum judeu no Éden. Sábado foi dado para Adão e Eva. Sábado foi dado para a humanidade. É um presente para você. E o sábado será uma bênção na vida de todos aqueles que observam. Gabriel. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. O que Paulo quis dizer com isso? Ninguém pode ser julgado por guardar o sábado ou não guardar o sábado? Nós aprendemos aqui semana passada que o juízo de Deus terá como norma a lei de Deus. Nós não temos que julgar ninguém. Jesus disse, que não nos compete julgar ninguém. O juízo está reservado para o Pai e para o Filho. Quando Deus for julgar, Ele vai levar em conta a lei de Deus. Agora, eu posso julgar meu irmão? Não. É isso que Ele está condenando. Ninguém tem que julgar você. Agora, alguns querem usar Colossenses 2,16 para dizer que o sábado foi abolido. Interessante. O mesmo Paulo que escreveu para os Colossenses diz lá em Atos capítulo 16, verso 4, ou melhor, 16:2 e 18:4, que ele guardava todo sábado. Interessante. Então, Paulo guarda o sábado e diz agora para os Colossenses que eles não têm que guardar o sábado. Então, se você olhar, é o que eu disse para vocês outro dia, você não pode pegar um texto isolado da Bíblia,
tem que olhar o conjunto. Se aparentemente está dizendo que Paulo liberou o sábado, por que Paulo guardava o sábado? Então não serve para os outros, mas para ele serve. Então Atos 17:2 e Atos 18:4 mostra que Paulo guardava o sábado. E Paulo, como um judeu, observador da lei, um doutor da lei, nunca falaria contra o sábado, porque este era um dos grandes marcos do judaísmo. E Paulo vai falar claramente a respeito da lei e de como devemos nos portar diante dessa lei. E explica, né, que a função da lei não é salvar. Estão lembrados disso? A função da lei não é salvar. Ninguém está ensinando aqui que você tem que guardar sábado para ser salvo. Não, não. Nós estamos ensinando que você tem que ter Cristo no seu coração, que é Ele que salva pela graça. Agora, quando Jesus te salvar, você vai passar a observar os mandamentos, inclusive o sábado. Por quê? Porque Ele falou assim em João 14:15, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Não é questão de salvação pelas obras. É uma questão de obedecer porque eu fui salvo. Nós já explicamos que a salvação é por Cristo. Agora, qual é a evidência de que eu fui salvo? É a minha obediência. Isso é evidência. Agora, você acredita na salvação de alguém que vive uma vida aberta, em aberta rebelião contra a lei de Deus? Mentindo, roubando, adulterando e depois diz que está salvo? Você acredita nessa salvação? Jesus falou assim, pelos seus frutos os conhecereis.